Com a leitura que acabamos de ouvir, vamos fazendo a nossa prece e agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e toda a equipe espiritual que mais uma vez nos recebe aqui na casa de Jesus. Muito obrigado, Pai, por estarmos hoje aqui, por estarmos vivos, estarmos bem, com saúde e às vezes até não tanta saúde, mas estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás. Queremos te agradecer também pela vida, pela esta presente encarnação, pela essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, passando por dificuldades e querendo sempre aprender mais e evoluirmos mais, Senhor. Te pedimos, Senhor, que hoje possamos aqui escutarmos um pouquinho mais das palavras que o nosso irmão palestrante irá nos trazer e colocarmos em prática no nosso dia a dia e sempre evoluirmos. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo. Que assim seja. E hoje temos aqui na casa de Jesus o companheiro de ideal espírito, Gabriel Castellani, que irá nos falar sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Gabriel é de Blumenau e é do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Que Jesus o envolva. Obrigado. Boa noite a todos. O tema que nós nos propomos a refletir um pouco faz referência a uma fala do Mestre Jesus, quando Nicodemos veio falar com ele, veio ter com ele. Nicodemos veio à noite para não ser visto, afinal, Nicodemos era um doutor da lei. E Jesus, sabendo quais eram as dúvidas de Nicodemos, o que Nicodemos desejava perguntar, logo que Nicodemos se aproxima de Jesus, Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos, impressionado já pela consciência de Jesus, ao lhe trazer o assunto, ele pergunta: mas como pode, mestre, um homem já velho entrar de novo no ventre da sua mãe? E daí Jesus começa a dar uma explicação para Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, o que é nascido do corpo é corpo. O que é espírito é espírito. Não te espantes que eu tenha te dito que era preciso nascer de novo. O corpo procede do corpo, o espírito não. O espírito só para onde quer. Não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. E Nicodemos, então maravilhado com aquele diálogo, sai, sem, na verdade, muito entender o que Jesus disse. Mas Jesus estava, na verdade, falando para Nicodemos a respeito da reencarnação. Jesus estava explicando a reencarnação para Nicodemos. E na doutrina espírita, nós vamos encontrar esse tema, reencarnação, permeando todo o conhecimento espírita. É de fato a reencarnação um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, mas nós vamos encontrar ela mais especificamente tratada em 2 pontos da doutrina espírita. O primeiro deles é lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 166. Então, a partir da questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec reúne os ensinamentos dos espíritos superiores que tratam da reencarnação, do mecanismo da reencarnação. Como que o espírito retorna num corpo de carne? Pode ele retrogradar ou só retorna sempre avançando, progredindo? Como que isso acontece na prática? Quanto tempo o espírito fica no plano espiritual entre uma reencarnação e outra? Então, todos esses mecanismos sobre a reencarnação, nós vamos encontrar lá a partir da questão 166 do Livro dos Espíritos. Na questão 222,
Kardec faz um longo desenvolvimento sobre o princípio da reencarnação. O segundo local onde nós vamos encontrar a reencarnação na doutrina espírita, na codificação espírita, é no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui o título do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente este: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos encontrar de novo reunidos conhecimentos e ensinos que os espíritos superiores nos trouxeram a respeito da reencarnação. Só que a abordagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é um pouco diferente da abordagem que está lá no Livro dos Espíritos. A abordagem do Evangelho é um pouco mais histórica. Então, no Evangelho, Kardec reuniu ali quais foram as referências de Jesus sobre a reencarnação. Quando que Jesus falou sobre a reencarnação? O que os hebreus pensavam sobre a reencarnação? De onde que vem essa ideia? Se ela é nova, se ela é velha? Então, a nossa intenção hoje, a nossa reflexão hoje vai adentrar mais nessa questão histórica da reencarnação. Não tanto nos mecanismos. Nós vamos refletir um pouco mais sobre a história da reencarnação, dessa ideia. Mas antes de adentrarmos nessa questão, nós temos que fazer uma introdução. Uma introdução para tratarmos da diferença que existe entre palavras e ideias. Às vezes, o nosso pensamento é tão rápido e as nossas palavras saem também tão rápido, tão imediatas, tão instantâneas, que nos dá a impressão, a falsa impressão, que palavras e ideias são a mesma coisa. Mas, no fundo, não são. Pensemos bem. Quando nós queremos conversar com alguém, estamos conversando com alguém, o que acontece, se conseguíssemos colocar o processo todo em slow motion, nós iríamos verificar o seguinte: uma ideia se forma dentro do nosso intelecto, uma ideia se forma, e nós desejamos transmitir ela para o intelecto, o entendimento daquele com quem estamos falando. A partir, imbuídos dessa vontade, nós escolhemos um veículo que possa levar essa ideia até a cabeça daquele com quem nós falamos. Esse veículo pode ser os mais variados. Podemos escrever uma carta para essa pessoa. Podemos mandar um desenho, mandar um emoticon do WhatsApp. Podemos falar alguma coisa para essa pessoa. Escolhemos um veículo que leve a ideia até a cabeça daquela pessoa, até o intelecto daquela pessoa. A pessoa, ao receber aquele veículo, ela decodifica aquele veículo e extrai daquele veículo a ideia. Nem sempre a ideia que nós queríamos passar. Porque às vezes o veículo não é suficientemente adequado, perfeito, para transmitir aquela ideia. Se botássemos em movimentos lentos, o processo do diálogo, da comunicação é assim. Codificamos e aquele com quem falamos, o nosso interlocutor, decodifica. Codificação, decodificação. E os veículos para transmitir a ideia são os mais variados. Assim como o ar é o veículo do som, nós temos a fala, uma carta, um desenho, um sinal, para conduzir a ideia que queremos transmitir. Mais especificamente na fala, nós encontramos um problema sério, na fala e na escrita. É que nem todas as palavras admitem um só significado, uma só ideia. Muitas palavras admitem mais de uma ideia. Ou seja, eu posso codificar a minha ideia numa palavra que pode significar outras coisas. Por exemplo,
Se eu digo aqui a palavra vela, alguns vão imaginar aquela vela que se acende quando sai a luz, outros vão imaginar a vela de um barco, outros ainda vão imaginar o verbo. A mãe vela pelo filho, no sentido de cuidar. Então vejam que a palavra vela, falada do mesmo modo, escrita do mesmo modo, a depender do contexto, ela pode assumir os 3 significados. E aí começam os problemas sérios. É que eu posso estar querendo dizer uma coisa, ou melhor, eu posso ter codificado com uma intenção a minha ideia, e aquele que recebe decodificou com outra. E aí nós começamos a brigar, e na verdade não estamos brigando porque discordamos em termos de ideias, estamos brigando porque não nos entendemos sobre as palavras. Essa é uma questão fundamental para nós refletirmos a respeito. E para nós termos isso bem claro no nosso dia a dia. Essa questão é tão importante que se nós abrirmos o Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, os 3 primeiros itens da introdução tratam exatamente dessa questão. Então vejam o que Kardec diz, lá logo nos 3 primeiros itens. Esse trecho está no item 2. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Porque, ao reunir o conhecimento espírita, Kardec logo percebeu que seria preciso deixar claro algumas questões. A primeira delas, por exemplo, com relação ao termo espiritualismo e espiritismo, que são 2 coisas completamente diferentes. E era preciso que ele deixasse claro, olha, espiritismo significa isso, sem prejuízo, sem demérito às outras ideias, mas para que nós possamos nos entender, quando lerem aqui, significa isso. Ele fez isso também com relação à palavra alma. Ele diz, olha, a alma admite inúmeros significados. São palavras multissêmicas, admite vários sentidos. Mas quando vocês encontrarem aqui no livro a palavra alma escrita, eu estou querendo dizer isso, sem prejuízo das outras interpretações. Não estou dizendo que as outras são ruins. Mas para nós nos entendermos, quando lerem aqui a alma, eu estou querendo dizer isso. E ele então desenvolve nos 3 primeiros itens da introdução essa questão de palavras e ideias, para que nós possamos nos entender. Então vejam que a doutrina espírita, em verdade, começa com essa questão, palavras e ideias. O cuidado que temos que ter para nos entendermos na nossa comunicação. E aí vem a segunda questão. Muito bem, palavras e ideias são coisas diferentes. E qual delas é a mais importante? As palavras ou as ideias? Logo no início do Livro dos Espíritos, Kardec está tratando do princípio, do elemento espiritual, da essência do espírito. Ele está perguntando para os espíritos do que o espírito é feito. E aí eles dizem, olha, vocês que estão encarnados, pode parecer para vocês que o espírito não a essência do espírito não é nada, mas ela é alguma coisa. O caso é que a matéria é muito densa para poder perceber pelos sentidos essa essência espiritual, mas ela é alguma coisa. Aí Kardec então insiste um pouco com os espíritos e diz assim, bom, mas então não seria melhor a gente chamar o seguinte, de matéria espiritual e matéria física? E aí os espíritos dão um puxão de orelha em Kardec. Lá na questão 24, eles respondem o seguinte, aliás, questão 28. As palavras pouco nos importam. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir coisas que não ferem os vossos sentidos.
Então, aí, o que fica dessa resposta e que se aplica a tudo que fazemos no nosso dia a dia, a todo o processo de comunicação, é que as palavras pouco importam. O que importa é a ideia que nós estamos transmitindo. Não importa as palavras. Para buscarmos, no nosso processo de comunicação, sempre a interpretação harmoniosa. Aquilo que traz harmonia. Sabe aquela situação em que estamos conversando com alguém que a gente diz, olha, eu já entendi o que você quer dizer. Às vezes temos alguma dificuldade de expressar a nossa ideia, aí a pessoa diz, olha, não precisa nem dizer que eu já entendi o que você quer dizer. É fazer um movimento em busca dessa interpretação harmoniosa, dessa harmonia. E em oposição ao contrário que às vezes nós fazemos. Ah, mas você disse essa palavra. Aí a pessoa diz assim, ah, mas eu não quis dizer isso. Não importa, você disse a palavra. Agora eu estou ofendido. Ficamos brigando sobre palavras. Quando o que importa é a ideia que está por detrás. A ideia. E é muito importante também esse entendimento para lermos os livros, a codificação espírita. Encontramos às vezes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, mensagens de Erasto, Santo Agostinho, que eles falam assim, o espírito é punido naquilo que pecou. Deus castiga o espírito culpado. Aí nós encontramos 1001 justificativas para dizer assim, é que Santo Agostinho foi da filosofia do catolicismo. E ele falou assim, mas ele... Quando, na verdade, o problema ocorreu não no que ele falou. Porque nós não podemos ser ingênuos de imaginar que em 1857, Santo Agostinho não sabia que Deus não pune ninguém. Ou Erasto não sabia que Deus não castiga ninguém, ele sabia. Em 1857, muito antes disso, ele já sabia. O problema está na nossa decodificação da palavra. Quando Santo Agostinho ou Erasto passaram as mensagens, falando em punição ou castigo, a ideia deles era no sentido de responsabilidade. Que o espírito assume a responsabilidade por aquilo que faz. Que a lei de Deus é universal. E o espírito que viola a lei de Deus se autocastiga. Eu que imponho o meu próprio castigo, não Deus. Essa era a ideia. Mas quando nós decodificamos a palavra, nos nossos preconceitos, nós tiramos uma ideia, aqui está errado. Está em contradição. Isso é uma ingenuidade nossa, é uma falha nossa. Porque a ideia que estava por detrás não é essa. A ideia era de responsabilidade. E aí alguém, então, já deve estar se perguntando, muito bem, mas o que isso tudo tem a ver com reencarnação? Eu entendi que palavras e ideias são coisas diferentes, mas o que isso tem a ver com reencarnação? É que o problema da reencarnação é exatamente este. Da ideia de reencarnação. E aqui nós chamamos a atenção para a ideia de reencarnação. Porque não podemos imaginar que a ideia de reencarnação foi criada por Allan Kardec, ou pelos espíritos em 1857. Não. A ideia de reencarnação é, se pode assim se dizer, tão antiga quanto o mundo. Desde as civilizações mais antigas, nós encontramos a ideia de reencarnação. Misturada assim com uma série de outras ideias, crenças, mas a ideia de reencarnação é tão antiga quanto o mundo. Nós trouxemos aqui um mapa das civilizações antigas, então nós vamos ter aí os celtas, os acádios, assírios, chineses, minoicos, etruscos, gregos, incas, maias, persas, romanos, egípcios, hebreus. São povos antigos. Estamos falando aí de 2, 3, 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo. Na sociedade celta, existia um agrupamento chamado de druidas. Eram como se fossem assim, os sacerdotes, filósofos da sociedade celta. Mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo. Os druidas adotavam
plenamente a ideia da reencarnação. E esses povos, esse convívio desses povos antigos, era muito naturalmente, vamos dizer assim, às vezes turbulento, conflituoso, e um povo acabava dominando o território do outro, aí aqueles que moravam ali acabavam sendo absorvidos na cultura daquele povo, mas também davam a sua cultura para aquele povo, e a ideia de reencarnação andava assim, ela andava misturada no seio dos povos, no seio das culturas, mas ela estava sempre lá, desde que o mundo é mundo, a ideia da reencarnação está lá. E aqui ressaltamos a ideia, não a palavra. A palavra reencarnação veio muito posterior da ideia. Bom, se a palavra reencarnação é muito posterior à ideia da reencarnação, isso quer dizer que essa ideia, que é mais antiga, era codificada ou era impressa num veículo diferente da palavra reencarnação. Ela era transmitida por um veículo diferente. Um desses povos, que é o povo que se destaca aqui para nós, porque estamos falando do Evangelho de Jesus, é o povo hebreu. O povo hebreu foi aquele que por volta de 2000 anos antes de Cristo foi escravizado no Egito, passou mais ou menos 400 anos escravizado no Egito, e lá por volta de 1500, ele foi libertado por Moisés, que então conduz o povo hebreu pelo deserto, em busca da terra prometida. O povo hebreu, muito naturalmente, tinha também a ideia da reencarnação. Adotava essa ideia, misturada a muitas outras coisas. A grande mudança que Moisés traz ao povo hebreu é a ideia do Deus único. Moisés não aborda em especial a ideia da reencarnação. O primeiro passo de Moisés era fixar, delimitar a ideia do Deus único, que já seria, naquele período, uma grande evolução. E a ideia da reencarnação, então, continua no seio daquele povo. É interessante perceber que tanto era essa a ideia da reencarnação que o povo hebreu tinha, que tem uma passagem lá do Evangelho, em que Jesus já sabia e ouvia falar de uma discussão que corria pelo povo, que o pessoal queria saber quem era ele. Não quem era ele do ponto de vista material, filho de Maria, de José, isso todo mundo sabia. Mas quem era ele do ponto de vista espiritual. Então o pessoal tinha as mais diversas opiniões. E numa passagem lá, Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí um dos discípulos responde: olha, mestre, uns dizem que tu és Elias. Elias tinha sido um profeta que viveu talvez 500, 400 anos antes de Jesus, entre Moisés e Jesus. Uns dizem que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, que tinha sido outro profeta. E tem outros ainda que pensam que tu és alguns dos profetas. Bom, se os profetas haviam vivido centenas de anos antes de Jesus, como que alguém que não adota a ideia da reencarnação poderia dizer assim: ah, eu acho que você é um dos profetas? É evidente que a ideia da reencarnação estava presente entre o povo hebreu. Por isso que alguns achavam que Jesus era a reencarnação de alguns dos profetas. Uns achavam que ele era Elias, que ele era Jeremias, ou qualquer outro dos outros profetas. Isso não precisou ser explicado nos evangelhos em detalhes, porque o evangelho foi escrito por hebreu para o povo hebreu. E essa ideia era comum no povo hebreu. A ideia da reencarnação. E mais uma vez, a ideia, não a palavra. Sabem qual uma das palavras que o povo hebreu utilizava para traduzir a ideia da reencarnação? Ressurreição. A ideia da reencarnação para o povo hebreu era traduzida, o veículo dessa ideia era o termo
ressurreição. O equivalente na língua, né? E sobre o termo ressurreição, se formos buscar o sentido etimológico dessa palavra, ou seja, a etimologia, a origem, o princípio, de onde ela deriva, a palavra ressurreição deriva do latim e é formada pelo prefixo re, que significa outra vez, e pela palavra surgere, que significa levantar, erguer. Então, a palavra ressurreição significa levantar, erguer outra vez. A nossa ciência médica, a medicina, adota essa palavra nesse sentido. Quando alguém tem uma parada cardiorrespiratória, existem alguns procedimentos que se chamam procedimentos de ressuscitação, visando levantar, erguer aquele indivíduo outra vez. Levantar, erguer outra vez. Esse é o sentido da palavra ressurreição. Levantar, erguer outra vez. Para os hebreus, que é aquilo que se pode chamar de sentido histórico dessa palavra, eles usavam ela nessa forma mais ampla. Dizem que os hebreus davam, inclusive, à palavra ressurreição uma série de outros sentidos. Por exemplo, quando alguém ficava doente e ficava acamado durante alguns dias, ou em repouso, né, durante alguns dias, o pessoal dizia assim, olha, o fulano estava doente, mas agora ele ressuscitou. No sentido de que ele estava deitado, estava em repouso, doente, e agora ele levantou outra vez, e está bom. Então eles diziam que o fulano ressuscitou. Ou, quando alguém sonhava com um antepassado que já havia desencarnado, eles diziam assim, olha, o fulano, essa noite eu sonhei com o meu antepassado. Ele ressuscitou para vir falar comigo. Com a ideia de que o indivíduo estava lá no túmulo e levantou do túmulo para vir conversar. Então ele dizia, o fulano ressuscitou para vir falar comigo. Assim como também eles usavam essa palavra ressurreição para indicar a possibilidade de voltar a viver num corpo de carne. Então vejam que essa palavra ressurreição era usada para diversas ideias pelo povo hebreu. Muito naturalmente, nos evangelhos, nós vamos encontrar essa palavra nesse sentido amplo. Nós temos que identificar o contexto em que ela foi dita para podermos entender o que estava o evangelista querendo dizer. A grande problemática ocorreu em determinado momento, porque se tomou essa palavra, ressurreição, que aparece nos evangelhos, se abandonou a ideia que os hebreus tinham da palavra ressurreição, se manteve a palavra, que é o menos importante, se abandonou a ideia que é o mais importante, e se deu a essa palavra um outro sentido, que não era o que os hebreus pensavam dessa palavra. E aí então surge o sentido que podemos chamar de sentido dogmático dessa palavra. Esse sentido dogmático foi estabelecido pelo catolicismo. Para aqueles que tiverem curiosidade de ver onde está esse sentido, ele está lá nos parágrafos 988 a 1001 do Catecismo da Igreja Católica, acessível lá no site do Vaticano, para quem quiser. Então, nos parágrafos 988 a 1001, está qual é o sentido dogmático dado a essa palavra. Dizem que no Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 553 d.C., houve um grande debate, uma reunião dos teólogos, então, da época, a respeito da ideia da reencarnação. Existiam, na época, muitos teólogos da Igreja que adotavam a ideia de reencarnação, dentre eles Orígenes, por exemplo. E, embora não se tenham muitos dados das discussões que foram travadas nesse concílio, esse concílio gerou 14 cânones, 14 preceitos postulados. Desses 14, 3 deles condenam a doutrina de Orígenes, dizendo que ela é herética. E dali para frente, então, nenhum católico poderia mais dar à palavra ressurreição o sentido, ou atribuir a essa palavra a ideia da reencarnação. E sim,
o novo sentido que se estava estabelecendo dali para frente, 553 depois de Cristo para frente. O sentido que se estabeleceu então para essa palavra foi o de que, depois da nossa desencarnação, ficaremos nós em 3 estados, céu, inferno e purgatório, aguardando o dia do juízo final, quando retornaremos à Terra, tomaremos de volta os nossos corpos, que usamos, para participar do juízo final. Esse é o sentido que está lá nos parágrafos 988 a 1001 do Catecismo da Igreja Católica. E foi esse sentido que passou a ser adotado, dali para frente, para a palavra ressurreição. O problema é que não era isso que os hebreus entendiam sobre essa palavra. E os evangelhos foi escrito por hebreus para hebreus. E aí se abandonou a ideia e se manteve a palavra que era o menos importante. E desde então, nós passamos a enfrentar uma série de dificuldades e problemas para compreender os evangelhos. Porque se enxertou numa palavra um sentido totalmente novo. Então vejam que o problema da reencarnação é um problema de palavras e ideias. Os evangelhos sofreram uma enxertia de uma ideia nova que não era a ideia dos hebreus. Os hebreus nunca imaginaram esse sentido dogmático. Eles entendiam a palavra ressurreição de um modo amplo. E aí então, de 553 para cá, a ideia da reencarnação ficou restrita a determinados grupos, a determinadas filosofias, e se criou em cima dessa palavra ressurreição uma certa problemática, uma dificuldade para estabelecer o real significado. Quando Allan Kardec começa a reunir os ensinos dos espíritos, ele logo percebe que os espíritos vinham relembrar a reencarnação, da ideia de reencarnação. E ele poderia ter adotado de novo a palavra ressurreição, mas talvez seria estabelecer ou restabelecer um problema sério sobre uma coisa que já estava conturbada fazia tempo. Ele poderia também ter adotado uma série de outras palavras, outros termos, para designar a ideia da reencarnação. Ele poderia ter falado materialização, desmaterialização, ida e retorno. Mas ele queria algo que não deixasse dúvida, ou melhor, que tornasse quase impossível mal interpretar essa ideia. E Kardec, então, escolhe os termos reencarnação e desencarnação. Reencarnação é o movimento que o espírito faz para voltar a habitar um corpo de carne. E desencarnação é o movimento que ele faz para retornar ou deixar o corpo de carne e retornar ao plano espiritual. Fica muito mais complicado de tentarmos fazer uma interpretação equivocada com essas duas palavras. Parece que elas, de certa forma, resolvem o problema de não nos entendermos. Esses dias conversávamos com um colega e ele perguntava, ele tem muita curiosidade sobre a doutrina espírita, e ele perguntava mas como que é mesmo essa coisa que o Espiritismo nos diz que nós temos mais de uma vida? Porque eu não consigo entender isso, nós temos uma vida só. Eu disse, pois, se algum espírita te disser que nós temos mais de uma vida, ele não quis dizer o que você está entendendo. Porque o Espiritismo nos afirma, os espíritos superiores nos dizem que nós temos uma vida só. Uma vida. Somos criados por Deus e dali para frente somos eternos. Não imortais, aliás, eternos, Deus, que não tem começo e não tem fim. Nós somos imortais, criados, tivemos começo e não teremos fim. O que acontece, temos uma vida, é que temos várias experiências em corpos de carne, mas a vida é uma só. Não há solução de continuidade.
somos criados e dali para frente somos imortais. E temos várias experiências em corpos de carne, assim como um aluno vai de série em série. Por uma questão muito básica. É porque o nosso plano, que Jesus já nos anunciou, o que ele nos disse? Vós sois deuses, fareis coisas muito maiores das que eu faço. E aí se estabelece um problema, que uma reencarnação não seria suficiente para aprendermos tudo o que precisamos aprender. Então precisamos de várias, mas elas ocorrem em contínuo crescimento e aperfeiçoamento. Por isso que não podemos retrogradar. Mas a vida é uma só. Temos uma vida e várias existências físicas. E aí a pessoa diz, não, pois aí realmente faz sentido. Então vemos que a questão é às vezes de palavras. Às vezes criamos um preconceito a respeito de determinada palavra e aquela palavra serve de gatilho e o nosso cérebro bloqueia. Quando escutamos aquela palavra, ocorre um bloqueio e aí não aceitamos nada do que vem depois. E aí temos que nós utilizar outras palavras, outras abordagens, porque o que importa é a ideia. Então, quando nós lemos nos evangelhos, esses três termos, às vezes isso nos causa uma confusão mental. A depender do significado que damos à palavra ressurreição, ficamos profundamente confusos. Principalmente nos escritos de Paulo, nós vamos encontrar muito a expressão ressurreição em Cristo. Nas cartas, por vezes, ele diz assim, porque é preciso ressuscitar em Cristo. Ele diz, eu ressuscitei em Cristo. E aí nós ficamos, puxa, mas o que isso quer dizer? A história de Paulo conta que no primeiro momento da existência física dele, ele foi um doutor da lei, chegou a perseguir alguns cristãos, conhecia superficialmente os ensinamentos de Jesus, e um dia lá, quando ele estava se dirigindo para Damasco, ele tem um encontro com o Cristo. Jesus olha para ele, aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então cai na terra, e tem ali aquele momento de contato com Jesus, e quando ele se levanta novamente, quando ele se ergue outra vez, ele é um novo homem. Ele se ergue outra vez como um novo homem, disposto a viver uma vida totalmente diferente da que ele estava vivendo. A uma vida de acordo com os preceitos do Cristo. O homem velho, Saulo, tombou na estrada de Damasco. O homem novo, Paulo, se ergueu outra vez para viver aquilo que o Cristo havia preceituado. Se ergueu outra vez. Ressurreição em Cristo. Todos nós, no nosso caminho do progresso, em determinado momento, nós ressuscitamos em Cristo. Passamos a viver de acordo com aquilo que Jesus nos preceitua, nos aconselha. Na doutrina espírita, nós damos a esse fenômeno um outro nome, mas que a ideia é a mesma. Nós damos o nome de transformação moral. Nos transformamos moralmente, vamos nos melhorando. Então, quando Paulo diz, é preciso que ressuscitar em Cristo, é preciso seguir o que o Cristo nos aconselha. É preciso que o homem velho caia e se levante outra vez um homem novo, para viver de acordo com os preceitos do Cristo. E aí Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então vejam um termo. Se adotarmos a ideia que o povo hebreu tinha de ressurreição, fica muito claro. O seguinte, ressurreição para a vida eterna. É um termo que nos parece simbólico,
Mas se nós adotarmos essa ideia ampla do termo ressurreição, ele fica muito claro e muito simples. Vivemos uma existência terrena e quando o nosso corpo está gasto, em regra, é muito natural que ele se desorganize e ele tomba na terra. Somos obrigados, todos nós, cedo ou tarde, a devolver esse corpo à terra, porque esse corpo é da terra. Mas o espírito se levanta outra vez, se ergue outra vez para viver no plano espiritual. O espírito se levanta para continuar a vida no plano espiritual. Ressurreição para a vida eterna. Todos nós nos levantamos outra vez para a vida do plano espiritual várias vezes. Ressurreição para a vida eterna. Na doutrina espírita nós chamamos esse fenômeno de desencarnação. Ressurreição para a vida eterna. E o último, ressurreição na carne. Ressurreição na carne. Vamos também encontrar diversas vezes nos evangelhos essa expressão. Vivemos uma experiência terrena, devolvermos aquele corpo à terra, o corpo tomba, devolvemos ele à terra. Passamos um período mais ou menos longo no plano espiritual, e passado esse tempo, nós nos levantamos outra vez, nos reerguemos outra vez num corpo de carne. Novo corpo. Ressuscitamos na carne. Nos erguemos outra vez na carne. Aí está o sentido que o povo hebreu extraía quando lia essa palavra. Ressurreição na carne. É o movimento de retornarmos, nos reerguemos outra vez num corpo de carne. Na doutrina espírita, nós chamamos esse fenômeno de reencarnação. Então vejam que a ideia de reencarnação, ela se apresenta aí como uma chave que decodifica o ensino do Cristo. Sem essa chave, fica muito complicado entender o que Jesus quis dizer. Os ensinamentos parecem sem sentido. A reencarnação, então, se apresenta como uma chave. E o erro foi de quem? Foi nosso. Que em determinado momento nós escolhemos manter a palavra e esquecemos da ideia. Lá na questão 1010 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então, ele depois de perceber isso tudo, ele pergunta assim, puxa, mas então quer dizer que o dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Os Espíritos dizem assim, como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, só parecem despropositadas aos olhos de algumas pessoas, porque são tomadas ao pé da letra, levando por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão, sem dificuldade. Ele diz então, que o dogma da ressurreição da carne é a ideia da reencarnação. Não tem como ser de outro modo. É isso que Jesus quis dizer. E aí Kardec, estupefato com a resposta dos Espíritos, ele quer dizer assim, mas então quer dizer, ele insiste, então quer dizer que pelo dogma da ressurreição da carne a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Os Espíritos dizem, é evidente. É claro que sim. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que logo se compreenderão nesse sentido. Porém, como são chegados os tempos de não mais empregarem os espíritos a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. E aí fica então patenteado. Ele diz, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação, sem saber.
Porque se formos recuperar, se formos ressuscitar, erguer novamente o sentido original da palavra, o sentido que os hebreus davam a essa palavra, vamos entender que a reencarnação aparece como inevitável a evolução do espírito. E aí então, tiradas essas conclusões, Kardec arremata e diz que não há, pois, razão para duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia, suas palavras constituirão autoridade quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, não dá para entender. Razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio da reencarnação é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Então vejam. E aí então vêm os espíritos e começam a nos explicar novamente, nos relembrar tudo aquilo que o Cristo havia dito. Agora, novamente, com o viés, com a ideia da reencarnação. Jesus nos diz, esta geração não passará antes que tudo na lei esteja cumprido. Nós sabemos que ele não se refere a uma geração de corpos, ele se refere a uma geração de espíritos. Esta geração não passará antes que tudo que esteja na lei esteja cumprido, seja cumprido. Ele se refere a uma geração de espíritos. E assim a reencarnação vai nos tornando, cada um de nós, artífices do próprio destino. Não estamos mais condenados ou absolvidos por um erro. Ou se fizermos muito mal e nos arrependermos, estamos absolvidos? Não. Assim como o aluno que não estuda o ano inteiro e reprova no final do ano, não passa de ano. Aquele que se arrepende, a professora vai dizer, mas muito bem, o seu arrependimento é o primeiro passo fundamental. Só que no ano que vem você recomeça de novo. Que é a reencarnação. O nosso arrependimento é fundamental. Mas teremos que refazer aquilo que fizemos de errado. Assumimos a autoria do nosso destino. A ninguém mais podemos culpar. Assim como não há nenhuma falta que seja irremediavelmente, que seja atribuída uma punição eterna. Todas as faltas são passíveis de reparação. Todas. Basta que se dê o tempo suficiente. O tempo necessário. Pode ser 50 anos, 100 anos, 200, 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Deus não tem pressa. Quem deveria ter pressa somos nós. Porque Ele não está com pressa. Se nós quisermos ficar teimando 1 milhão de anos, Ele vai nos dar esse tempo. E assim então a ideia da reencarnação se abre. Abre novos horizontes. Abre o nosso entendimento para o que o Cristo falou. Permite que nós possamos seguir efetivamente os passos do Cristo. Sem ideias preconcebidas. Sem brigas mesquinhas sobre palavras, sobre termos. Nos preocupamos com as ideias, com aquilo que queremos dizer. Passamos a adotar uma interpretação harmônica das coisas. Absorvemos daquilo que nos é falado, aquilo de bom, aquilo de harmônico. O resto passa. Aí a importância da reencarnação. Desde os primeiros tempos da vida, do universo límpido e profundo, Deus nosso Pai nos renova e convida
a voltar várias vezes ao mundo. Primeiro, não entendíamos a trama da lida, pensando que o homem se extingue, moribundo, entre os destroços da carne combalida, ignorando o esplendor de viver noutro mundo. Mas Deus, em sua misericórdia incontida, envia Jesus, com seu amor divino e fecundo, anunciando a sua justiça na alma ressurgida, várias e várias vezes neste mundo. E nós, envergando a túnica do orgulho e da vaidade, malbaratamos e desvirtuamos o ensino da verdade em trincheiras ignóbeis de discussão instruída. Deus, contudo, no limiar da transição derradeira, revela, mais uma vez, o sentido da ideia primeira, que a reencarnação é a fieira da alma evoluída. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos a você, Gabriel, por trazer-nos essas reflexões e ensinamentos esta noite.